Seguimos agora em direto para a conferência Business to Sea, Fórum do Mar, na Alfândega do Porto. Debate-se a sustentabilidade dos oceanos e nesta hora essa conversa chega também à antena da TSF com a moderação da jornalista Ruth Fonseca. A conservação dos oceanos e o uso sustentável dos recursos marinhos é o tema desta nona edição do Business to Sea, um encontro que começou esta manhã e que é organizado pela Fórum Oceano, Associação da Economia do Mar, em colaboração com o SETMAR, Centro Tecnológico do Mar da Galiza. Este ano o Business to Sea coincide com o 10º aniversário do reconhecimento do cluster do mar português. Até perto das 4 da tarde vamos falar sobre as ameaças e riscos que pendem sobre os mares e os oceanos e olhar para o futuro. Eu tenho comigo António Nogueira Leite, presidente da direção da Fórum Oceano, Paloma Crespo, diretora do SETMAR, Centro Tecnológico do Mar da Galiza, o professor Filipe Duarte Santos, especialista na área das alterações climáticas, presida ao Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Tenho também o professor Luís Valdés, faz parte do Instituto Espanhol de Oceanografia, foi diretor do Departamento de Ciências Oceânicas na Unesco. Dr. António Nogueira Leite, começo por si, presidente da Fórum Oceano. É urgente falar sobre estas questões da conservação dos oceanos e uso sustentável dos recursos marinhos? Muito bom. Em primeiro de tudo, muito boa tarde, muito obrigado por ter aqui convosco. Nós vamos na nona edição desta Business to Sea, na celebração dos 10 anos do nosso Fórum Oceano, que teve várias configurações, mas que há uns anos esta parte se chama Fórum Oceano, e sempre com o intuito de promover a atividade económica sustentada no mar. Mas é evidente que para promover a atividade económica sustentada no mar é preciso que os oceanos sejam eles próprios sustentáveis e que a vida na Terra, tal como a conhecemos, com a tecnologia que temos, com, enfim, todos os efeitos que estão sendo induzidos no nosso planeta, permitam a realização de atividades humanas de um modo sustentável. E foi por isso que achámos que este era um tema, em colaboração com os nossos amigos do SETMAR da Galiza, achámos que este era um tema central, que não é dissonante daquilo que é a nossa preocupação do aproveitamento económico dos recursos do mar e das atividades económicas no mar, ou perto do mar, mas que ambos os temas têm que ser tratados não como antagónicos, não como dissonantes, mas em conjunto. Nós só vamos ter um planeta em que possamos criar valor se o fizermos de um modo que seja sustentável. E, portanto, perceber o Estado, e perceber como ele está hoje, como se perspectiva que possa vir a estar no futuro, pelos efeitos que já vão ser, que já foram produzidos e que vão ter o seu efeito ao longo do tempo. E por aquilo que podemos fazer ou não fazer no futuro, achamos que é um enquadramento absolutamente essencial para discutir depois os temas em que nós somos, digamos, mais habitualmente, com os quais estamos mais habitualmente preocupados. E é nesse sentido que achamos muito importante juntar estes temas das alterações climáticas e do impacto que elas têm nos oceanos, trazermos o tema também da economia circular nos oceanos, que aliás é um dos vetores da nossa preocupação para o futuro, e porque estas coisas têm que ser feitas com o acordo de todos, e que é certo que nós estamos em Portugal, acho que estamos a cumprir bastante o nosso caminho, mas se formos só nós a cumprir o nosso caminho, a situação fica rigorosamente na mesma. Portanto, a questão da governança dos oceanos, e o professor Luís Valdés veio-nos trazer a sua opinião, e o estado da arte nessa matéria é um aspecto também absolutamente essencial, porque a meia dúzia não é, mas as poucas dezenas de países que estão com um processo verdadeiro de descarbonização não conseguem ter um impacto sobre o conjunto do planeta se os que ainda não aderiram ou que estão apenas a caminho de o fazer não o fizerem de uma forma mais vincada. E, portanto, todos estes temas têm que ser tratados em conjunto, não é o ambiente para os ambientalistas, a economia para os gestores e para os economistas, não. Os temas têm que ser tratados por todos, em conjunto, porque todos precisamos de incorporar os vários aspectos que condicionam a nossa atividade. Ao falar de algumas atividades em risco, e estamos a falar de portos, o pescado, a indústria naval, o turismo, é uma situação já quase urgente fazer alguma coisa?
É urgente por todas as razões, até porque o grau pelo qual os efeitos adversos se podem produzir dependem muito daquilo que fizermos já hoje, ainda que estejamos a falar de efeitos que já se estando a produzir só são realmente marcantes e visíveis daqui a algum tempo que não é assim tanto. Portanto, é preciso que toda a atividade do homem, mesmo aquela que aparentemente não tem muito a ver com o mar, mas que acaba por também produzir danos nesse sistema, seja pensada de uma forma sustentável. Repara, o turismo, obviamente, que tem que ter em conta que não pode destruir os ecossistemas nos quais ele é realizado. O turismo, que é uma área crescente no mundo, e que vai continuar a ser pelas preferências das pessoas e pela disponibilidade financeira que nós, como comunidade global, cada vez mais temos, vai continuar a aumentar, mas isso implica transportes esses que têm, como dizem os economistas, externalidades, ou seja, efeitos negativos sobre o ecossistema marinho, sobre o ar que respiramos, sobre o aquecimento do planeta. Portanto, todas essas áreas têm que ser pensadas hoje impertrivelmente num contexto de sustentabilidade. Não é possível pensar a atividade económica fora desse contexto. E é urgente que mesmo os agentes que têm sido mais relutantes a interiorizar essa necessidade o façam rapidamente. Eu estou muito à vontade, sou muito fora destas áreas científicas, mas reconheço que a evidência, enfim, também como homem de ciência que também sou, reconheço que a evidência científica dos meus colegas destas áreas, enfim, ainda que eu não as consiga interpretar em toda a sua plenitude, mas são suficientemente claras e são suficientemente óbvias para que nós percebamos que temos um problema que implica uma atuação concertada a nível global hoje. E é, digamos, mais uma razão, e a razão de peso, porque não podemos, como disse, deixar de tratar todos esses temas que referiu sem olhar para a questão da sua sustentabilidade a prazo e das implicações que tem sobre terceiros que não aqueles que estão diretamente envolvidos na atividade. Professor Filipe Duarte Santos, muitas destas ameaças estão relacionadas com as alterações climáticas. Para que as pessoas percebam que esta já é uma realidade, o que é que está a acontecer, o que é que mudou? Bom, aquilo que mudou é que estamos a modificar a composição da atmosfera, temos maior quantidade de gases com efeito de estufa na atmosfera, essencialmente o dióxido de carbono e também o metano, mas outros, mas principalmente estes dois, e isso aumenta o efeito de estufa e tende a aquecer o sistema climático, aquece os oceanos, a maior parte do desequilíbrio térmico que resulta desse aumento do efeito de estufa, dessa energia térmica é absorvida pelos oceanos, e por isso é que os oceanos estão mais quentes. Perdão. E isso tem consequências ao nível dos fenómenos extremos, por exemplo, dos ciclones. Os ciclones mais intensos estão-se a tornar mais frequentes. Portugal teve, nos últimos anos, dois ciclones tropicais na fase terminal que chegaram até ao nosso país, portanto é realmente algo muito diferente, enfim, do que se passou nos últimos séculos. E por outro temos também a subida do nível médio do mar, que por enquanto tem uma expressão pequena, são 20 centímetros. A erosão que nós temos na costa em Portugal não é devida à subida do nível médio do mar, é devida ao déficit sedimentar que os rios anteriormente transportavam, mas agora esses sedimentos são retidos pelas barragens e também pelas dragagens, retirar areia dos leitos dos rios. E depois também temos temporais mais intensos, não é? Como foi o caso de 2014, tivemos a tempestade Hércules, não é? Que foi muito destrutiva na nossa costa. Portanto, temos uma série de desafios, mas aquilo que me parece importante, e penso que é, enfim, de certo modo, a mensagem de um fórum como este, o Fórum Oceano, é que, tendo sempre presente a sustentabilidade, não é? A sustentabilidade do nosso ambiente, não é? E em particular do oceano, tendo presente isso, temos que encontrar oportunidades de desenvolvimento económico que ajudem os países
a ter o nível de vida que têm tido, uma vez que os desafios são muito grandes e, portanto, temos que ter preocupações para manter a prosperidade económica e o bem-estar que as pessoas esperam, não é? Conseguimos traçar como que um prazo ou até quando podemos ainda ser sustentáveis, entre aspas, podemos manter a sustentabilidade dos ecossistemas e de tudo? Não, repare, nós conhecemos as soluções, as Nações Unidas têm feito um trabalho excelente no que respeita a identificar os problemas e a divulgá-los e a chamar a atenção dos governos. Governos esses, enfim, todos os países do mundo fazem parte das Nações Unidas. Eu aqui gostaria de salientar esse trabalho que as Nações Unidas têm feito recentemente. Recentemente publicou um relatório especificamente sobre o oceano e a criosfera, há cerca de um mês, que é muito detalhado e tem muita informação. Portanto, nós sabemos aquilo que se deve fazer, mas, de facto, nem todos estamos a remar no mesmo sentido, nem todos os países estão a remar no mesmo sentido, como, aliás, já foi dito. E repare, por exemplo, em relação à questão da descarbonização, não é? Que enfim, é um aspecto muito importante. O facto é que há cerca de 70 países que já anunciaram e têm um plano de descarbonização, entre os quais Portugal, que foi, de facto, dos primeiros, mas as emissões desses 70 países representam qualquer coisa como 6 a 7%. A ver? E depois temos 12 países, entre os quais estão a China, os Estados Unidos, o Brasil, a Índia, sobretudo a Índia, que é um país com uma problemática muito complexa, a Indonésia, enfim, 12 países que, apesar de reconhecerem o problema, de terem participado no Acordo de Paris, não têm ainda um plano, está a ver, de descarbonização como esses outros primeiros países que eu mencionei. E, portanto, esses representam 75% das emissões. E, portanto, nós sabemos aquilo que devemos fazer, aquilo que é razoável, aquilo que eu diria racional. Evidentemente que isso implica uma mudança muito grande, até uma mudança na forma que as pessoas, enfim, os seus hábitos. As pessoas muitas vezes não gostam de mudar os seus hábitos e depois, se tivermos um mundo muito polarizado, com guerras comerciais, não é? Com guerras comerciais, com grandes tensões comerciais, estes objetivos passam para segundo plano, não é? De forma que, enfim, há uma grande complexidade nestas relações internacionais, mas para responder à sua pergunta, de facto, nós temos os instrumentos, conhecemos aquilo que se deve fazer e temos os instrumentos. Agora é preciso vontade política, mas também é preciso que as pessoas reconheçam isso. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito concreto. As pessoas falam muito das alterações climáticas e muitas vezes dizem, bom, mas o governo não faz nada, não sei o quê. Quer dizer, repare, a fazer a transição energética é uma coisa que vai ter um custo. De maneira que as pessoas podem até fazer, eu diria, um pequeno sacrifício para ajudar essa transição energética. Quer dizer, não pode ser sempre os governos a fazerem as coisas. Temos que ser nós todos temos como eleitores, a participar. Porque não está fácil, está a ver? Quer dizer, a nível mundial, com uma população crescente, temos neste momento uma população mundial de 7.700 milhões de pessoas, 9.300 aproximadamente em 2050, todas as pessoas com expectativas de bem-estar e de prosperidade económica, não é? E é legítima, não é? Somos todos humanos, e, portanto, é preciso, de facto, sermos muito mais organizados, mais criteriosos nas escolhas e termos mais atenção à sustentabilidade do desenvolvimento. Professor Luís Valdés, todos estes riscos significa perda de biodiversidade. Quais as principais, as maiores ameaças? Muito obrigado por o convite de participar neste debate, mas eu vou falar em espanhol. Sim.
Bueno, yo creo, como han dicho tanto Antonio como el profesor Duarte, estamos en un momento de encrucijada en la humanidad, que en lo que es el océano tenemos que conciliar los usos que le estamos dando, tanto de utilización para producir bienes económicos, comida en las pesquerías, uso de turismo, etcétera, y hay que conciliarlo con el respeto y la sostenibilidad del ecosistema. Amenazas tenemos muchas, la más urgente y que determina la agenda política es el cambio climático, porque el cambio climático, aunque hoy dejemos de emitir CO2, lo que es el nivel del mar va a seguir subiendo por milenios, y esto es un aserto científico indubitable, y entonces hay que adaptarse y sobre todo habría que mitigar, y ahí es donde hay que hacer los sacrificios que decía el profesor Duarte. Esto no se arregla solo con decisiones pequeñas, tienen que ser decisiones importantes políticas, pero sacrificios personales. Otro tipo de amenazas medioambientales que tenemos, pues naturalmente tenemos en pérdidas de biodiversidad, son las especies invasoras. No tiene sentido hoy en día que la Convención de Agua de Lastre se haya firmado hace 20 años, que haya entrado en vigor cuando lo firmó Finlandia en septiembre de hace 2 años y a continuación Malta, que es una bandera de conveniencia, y que a pesar de ello hoy no tengamos en los puertos de Europa medidas para filtrar, analizar el agua de lastre de buques que vienen desde distancias muy lejanas. Yo te puedo dar ejemplos de la entrada en España del cangrejo azul en el Mediterráneo. Desde España hemos enviado a Australia el Carcinus maenas, el cangrejo verde, así que estamos intercambiando especies, no solamente son especies terrestres, pero muchas especies marinas. Entonces tenemos pérdida de biodiversidad, basura marina. La basura marina es un problema muy grave también, y aquí aparece el tema muy conocido ya de los plásticos y microplásticos. Un tema que quizás haya que acotar un poco, porque, en mi opinión, no hay que llevar a los términos que nos han dado a conocer muchas organizaciones ecologistas, islas de plástico en el mundo. Esas cosas no existen. El plástico está disperso, tenemos microplásticos, pero lo que es acumulación en el océano como tal no es así. Pero el plástico es un auténtico problema. En fin, tenemos muchos problemas de gestión de la costa en cuanto a que estamos acumulando industria turística, plantas desalinizadoras, vertidos de contaminantes al océano. Tenemos un ejemplo en España muy reciente, que es el Mar Menor, que se quedó sin oxígeno y se murió toda la vida que había en una zona un poco cerrada, que el Mar Menor es cerrado. En fin, los problemas que tenemos son muchos, no son fáciles de resolver, pero yo creo que comenzando por saber que existen y haciendo la ciencia para saber cómo se pueden resolver, estaremos en posición de implementar alguna solución. Passa pela ciência, novas tecnologias que possam ajudar a combater estes problemas? Sí, yo creo que todo pasa por la tecnología. Hay una fórmula muy famosa que se llama la ecuación IPAT. I es una función de P, que es la población, de A, que es el consumo por persona, y de T, que es la tecnología. Mientras que la población y el consumo por persona, como decía el profesor Duarte, todos somos humanos y todo el mundo quiere tener esos niveles de bienestar, mientras que la P y la A siempre van a actuar forzando la I de impacto. La única que va a aliviar la P y la A es la T de tecnología. Tenemos que implementar ciencia y tecnología para poder disminuir el impacto del hombre en el planeta. Soubemos há pouco tempo que até 2050 300 milhões de pessoas serão afetadas pela subida do nível do mar. Ainda há pouco falávamos daqui da subida das águas. Em Portugal toda a costa está em risco. Em Espanha calcula-se que 200 mil pessoas que vivem nas zonas costeiras podem ser afetadas. Paloma Crespo, diretora do CETMAR, Centro Tecnológico do Mar da Galiza, como é que olha para esta realidade? Bueno, si me permites, en primer lugar quería felicitar
aos amigos e compañeiros do Fórum por seu 10º aniversario, moitas felicidades e moitos anos máis, e agradecer tamén que por segundo ano temos a oportunidade de colaborar na organización de Business to See. A pregunta que me faz, se a poidera responder, non estaría aquí nesta entrevista. Estamos tentando precisamente, comentábamos antes, de que as persoas, as sociedades, dun problema que hai que abordar non é de políticos, non é de técnicos, non é de biólogos, é un problema de todos os cidadáns. A veces olvidamos que do planeta que habitamos as 3/4 partes son océano. Nosotros realmente habitamos nunha parte moi pequena e aquí os técnicos poderán decir que coñecemos bastante máis da superficie da Lúa ou da superficie de Marte do que o fondo dos nosos océanos. Co cual estamos tentando, pois con este foro e con outros máis, foi declarada esta década dos océanos. Vimos pensando e xa reflexionando dende hai tempo que temos un grande problema co océano, que de feito, por outro lado, os océanos son unha potencia económica, de explotación económica pola humanidade. Entón, temos agora nesta década a posibilidade de decir dende aquí ata 2030, aunque empece no ano 21, pero xa podemos ir pensando que o océano que queremos non pode funcionar como funciona ahora mismo o océano. Haberá que preservar unhas zoas na proximidade da costa que non poden ser habitadas, haberá que tamén deixar valeiros os cauces dos ríos, porque o que sí que está claro, está demostrado, e sabe moitísimo mellor que a min o profesor Filipe Duarte, que nos falou esta mañán disto, que o que son os episodios atmosféricos cada vez van a ser máis violentos, as ondas van a ser máis grandes, as mareas van a subir máis. Entón, a primeira medida que hai que tomar é evidentemente que as zonas con maior risco teñen que estar baleiras, porque non teñen ningún sentido que nunha población todos os anos ou cada 2 anos seña arrasada. Falaba o profesor Filipe Duarte esta mañán dos ciclóns que se están deslocalizando, xa non estaban onde estaban tradicionalmente, xa veñen cada vez máis hacia a nosa costa, e unha das primeiras cousas que penso que temos que facer é estar prevenidos e tratar de evitar de alguna maneira o que podan ser as desgracias personais, dende logo, e tamén as desgracias para os nosos bens físicos e para as nosas industrias que están situadas ao borde do mar. Professor Filipe Duarte Santos, já falávamos há pouco que isto tem que ser um trabalho de todos, legislação mais rigorosa, mais fiscalização, sensibilizar a população, os empresários. Falta fazer este trabalho? Falta, eu penso que, enfim, falta sempre fazer trabalho. São desafios realmente muito grandes. Aquilo que sinto é que estamos num mundo de uma transformação rápida. O mundo sempre se transformou, quer dizer, não é essa a questão, mas a interferência humana no nosso planeta é muito grande, a nível de tudo aquilo que tem a ver com os produtos químicos que são lançados no ambiente, a poluição que vai parar aos oceanos, a questão dos plásticos, a questão das emissões dos tais gases com efeito de estufa que causam a alteração climática. E, portanto, as pessoas penso que têm que ser mais sensíveis ao facto de que, eu costumo dizer que a economia cresce, isso é muito importante, mas o raio do planeta não cresce, quer dizer, o raio é sempre o mesmo, não é? São 6.700 quilómetros, não é? Quer dizer, portanto, os recursos são finitos, nós por vezes podemos substituir o capital natural por capital humano, mas a teoria, enfim, neoclássica da economia, em que é sempre possível substituir o capital natural por capital humano, penso que não é verdadeira e, portanto, temos que ser sensíveis a que temos que respeitar o ambiente. Agora a maior parte das pessoas vivem nas cidades, não é? Isso já é um facto. Nas cidades há menos contacto com a natureza, menos contacto com o campo, onde a maior parte das pessoas viviam no passado. Isso afasta-nos um pouco, não é, da realidade do que é o nosso planeta, mas nós continuamos muito dependentes dos ecossistemas, continuamos dependentes dos rios, continuamos dependentes do mar, sobretudo do mar, não é? E portanto, é uma realidade com que temos que
que conviver e não viver encapsulados na cidade como se a cidade fosse uma proteção que não estivesse no planeta. Faço-me entender? Portanto, as pessoas penso que estão a começar, e as gerações mais novas, penso que isso está a acontecer, são mais sensíveis para as questões do ambiente e portanto, eu penso que é possível transformar as questões, mas passa muito pela ciência, quer dizer, pela ciência informar as políticas públicas. Penso que esse é um aspecto que é absolutamente fundamental e, felizmente, na Europa, onde estamos, e somos países europeus, isso tem acontecido, porque há regiões do mundo em que, infelizmente, isso não está a acontecer. As políticas públicas não estão a ser informadas pela ciência e na Europa isso continua a acontecer. Aproveito a deixa para perguntar ao Dr. António Nogueira Leite. O Governo anunciou uma série de medidas e políticas dedicadas ao mar, por exemplo, uma rede nacional de águas marinhas protegidas, modernização e reestruturação da frota, promover modelos de negócio baseados na recolha e valorização do lixo marinho. Isto é suficiente ou é importante? É certamente importante. Agora, o problema é um problema muito mais amplo e é um problema que, enfim, em Portugal, quando precisamos de pensar o longo prazo, temos sempre uma grande dificuldade, muitas vezes não em pensar o longo prazo, mas em pensar os meios financeiros que são necessários para o longo prazo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que vai ter de haver educação, vai ter de haver fiscalização. As entidades privadas terão aqui um papel importante, mas há muitas destas intervenções que vão ser feitas no domínio público e que são intervenções de natureza pública. E, portanto, o que é que se passa? O país, nós sabemos, vai estar muito mais estressado financeiramente no futuro do que agora, nomeadamente porque a evolução demográfica coloca pressões que vão em crescendo exatamente na altura em que nós precisamos também ter uma almofada para ir investindo mais, não só na segurança das populações, na proteção de determinadas zonas, em sermos capazes de ter o suporte financeiro necessário para fazer aquilo que a ciência e a tecnologia nos vai permitindo fazer. Porque a ciência e a tecnologia permite e é o caminho para resolver muitos destes problemas, mas sem investimento não vamos beneficiar dessas inovações e desse progresso. Portanto, põe aqui um programa de planeamento a prazo muito complexo. Num país que vai ter uma população mais reduzida, de acordo com todas as projeções, e, sobretudo, uma população muito envelhecida. Portanto, o que é que o bom senso diz? Isto não é ideologia, é puro bom senso, que temos que nos preparar agora. Ou seja, nós não sabemos ainda o que é que vamos fazer, mas temos que criar todo um enquadramento e toda uma sociedade que esteja capacitada para utilizar e ter do seu lado os meios necessários para que a tecnologia que vai estando disponível vá podendo ser utilizada. Nós vamos ter de fazer algumas obras na nossa costa. É evidente que vai ter de haver recuo de atividades da costa, mas não é apenas recuar ao nível de recuo, quer dizer, a tecnologia vai nos permitir fazer muitas coisas. O professor ainda há pouco falava em algo que nós conhecemos e que são investimentos sucessivos ao longo de séculos, a questão holandesa. Nós em Portugal também temos hipótese de proteger determinados sítios. É evidente, eu não sou engenheiro, e aqui eu penso que os engenheiros têm um papel importante, não sei exato, sou quase engenheiro por osmose, mas não sou engenheiro. Não sei onde é que vai ser possível, isso vai depender de muitos outros fatores para além da engenharia. Mas para o fazer vamos ter de ter meios. Portanto, a sociedade como um todo tem que estar preparada e tem que estar preparada de uma forma em que é importante que nos concertemos com a Europa, é importante que todo o mundo esteja envolvido, mas é importante que depois que no plano local sejamos capazes de o fazer. Repare, nas coisas, é um pouco como na economia circular. Nós na Europa criámos em todos os países temos mecanismos de reciclagem, mas depois quando os chineses fecharam a entrada do nosso papel cartão sob a forma de resíduo,
os preços caíram cerca de 80% no mercado mundial. Porquê? Porque nós não tínhamos instalações na Europa para tratar os nossos próprios resíduos. Portanto, o que é que isso significa? Que mesmo na circularização vai haver de haver muito investimento público e necessariamente privado. E é preciso que estes temas também sejam privado, onde houver a oportunidade de rentabilizar o investimento. Obviamente que não queremos criar o milionário da desgraça. A pessoa que à conta da desgraça vai extrair rendas dos problemas e das preocupações de todos nós. Mas haverá, com um Estado forte e ponderado, haverá hipótese para todos, não vai ser só o dinheiro dos nossos impostos que vai ser posto aqui a funcionar. Portanto, há atividades aqui que vão ser lucrativas, há outras que não vão ser. E, portanto, eu diria que agora o que temos é que primeiro estar abertos. Depois, felizmente, em Portugal, desculpa a expressão de usar o inglês, as pessoas que estão em denial são relativamente poucas. Da mesma maneira que em Portugal também não conheço ninguém que acredite que a Terra é plana, e nos Estados Unidos já conheci várias dezenas e não vivo lá. Em Portugal, a maioria das pessoas, assim como em Espanha, a enorme maioria das pessoas sabe que nós temos um problema como na Península Ibérica e no mundo. E estão dispostas a fazer a sua parte, e pelo menos são fáceis, sobretudo os mais novos, estão dispostíssimos a fazer a sua parte. E, portanto, o que nós temos é que planear os nossos recursos enquanto sociedade para que, na altura, eles tenham os meios para o poder fazer. E, portanto, isto é um planeamento que começa agora. Que o Governo esteja preocupado com isso, eu acho que é importantíssimo e é bom sinal. Eu acho que não está ainda a ver o filme todo, mas tinha que começar por algum lado. E isso eu acho que é muito importante. Reconhecer o problema e começar a resolvê-lo. E usando a ciência. Professor, queria acrescentar alguma coisa? Queria só acrescentar, porque, enfim, penso que vem a talho de foice. Eu participei num trabalho que foi publicado há um ano e tal, com colegas holandeses sobre o risco na costa, o risco relativo essencialmente à subida do nível médio do mar até ao fim do século, na costa da Holanda e no troço, na costa ocidental portuguesa, essencialmente entre o Porto e a Nazaré. E com modelos, e fizemos, portanto, cenários, e fomos ver qual era o custo económico de proteger estas costas. E aquilo que se concluiu, enfim, uma das conclusões é que é mais difícil em Portugal fazer esta proteção, um pouco surpreendente, por causa do custo. Porque a densidade demográfica na Holanda é muito maior que em Portugal. E, portanto, tem uma costa, o troço é comparável de dimensão, de extensão, não é, em quilómetros. Simplesmente a densidade na Holanda é muito maior do que em Portugal. E, portanto, o custo por habitante de defender aquela costa fica mais baixo do que em Portugal. O custo de oportunidade, como dizemos nós, na economia é gigantesco. É toda a economia, uma parte importantíssima da economia da Holanda que cai, não é? Portanto, pronto, exatamente. De maneira, em Portugal nós temos povoações Cortegaça, Vagueira, temos o Furador. Defender cada uma destas povoações costeiras, que são sobretudo de verão, não é? Para turismo nacional e estrangeiro, é um custo muito, muito significativo, não é? Portanto, mas era importante. Portanto, é um aspecto, o aspecto económico é preciso começar a pensar agora. O aspecto económico é fundamental. Precisamente, professor Luís Valdés, já falamos aqui na importância de criar produtos sustentáveis. Há meios para isso? Há medios para isso. Bueno, la paradoja vamos a ver, las Naciones Unidas en septiembre del año 2015 lanzaron en la Asamblea General en Nueva York los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se llevan a cabo a través de una serie de dianas de indicadores que vienen en cada objetivo y que tienen que ser acometidos con contribuciones voluntarias de los países. Cada país dice: yo voy a regular los stocks pesqueros, los que sean, ¿no? Y es voluntario, absolutamente. Entonces, cuando se hace un recuento del dinero que se ha conseguido poner encima de la mesa para resolver cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el mayor de todos es salud.
El segundo es analfabetismo, literacy. El último de los 17 es el océano y el penúltimo es cambio climático. Y no tiene ningún sentido que esto sea así, porque el cambio climático es la amenaza fundamental a la que se enfrenta el hombre de aquí a los próximos 50 o 60 años. Y ver que no hemos sido capaces de poner encima de la mesa recursos económicos suficientes para hacer la ciencia y la tecnología de adaptación y de mitigación suficiente, pues es bien triste, dice bien poco de los humanos como sí mismos. No en todo el mundo es igual. Europa no lo ha hecho mal, Estados Unidos, China, India, pues son donde se escapan y se eximen de hacer frente a este tipo de problemas. La cumbre de cambio climático va a tener lugar en Madrid, comenzando el día 3 de diciembre hasta el día 13. Se va a revisar cuánto dinero del Fondo de Cambio Climático se ha generado, porque no sé, de los 100.000 millones apenas se han generado 25.000. Y es que el año que viene, el año 2020, es el año en el cual hay que revisar los acuerdos de la Cumbre de París del 2015. Y hoy por hoy no hay nada que revisar. Y entonces, lamentablemente, no se han puesto encima de la mesa los recursos para hacer esa ciencia. Perguntava a Paloma Crespo, já falamos aqui da importância de cooperação entre países. Este fórum é um exemplo de cooperação entre Portugal e Espanha. É fácil a cooperação, o trabalho entre países, ou nem sempre é assim? A ver, a noso nivel sí, porque nós non tomamos decisións políticas, compartir o coñecemento, e bueno, unha boa mostra é que cando vamos a cooperação co Fórum Océano é magnífica, e de feito esta cooperação surdeu porque non sei cantos proxectos tiñamos en común somente entre o CEDMAR e as institucións de Portugal, non sei se tiñamos 17 ou 20 ou así, que traballamos moitos xuntos, porque como te decía antes, a cuestión dos océanos, nós mesmos somos océano feito carne, se pode decir que o noso avó era unha merluza, tranquilamente, é verdade, pero é unha cuestión que depende de toda a sociedade, temos que mirar o océano de unha forma holística. Isto significa que o océano é o mesmo que tenemos en Galicia, que o que tendes aquí enfrente, é a mesma cuenca, é un mar grande, e o que pase en calqueira parte do océano repercute en todas as demais. Por isto que, bueno, independientemente que sempre os científicos sempre teñen máis vontade, non de compartir, de aprender ou de copiar tamén en algúns casos, pero bueno, se é unha técnica que é favorable, por que non? Resulta moito máis sinxelo que despois, como comentaba Luís, aportar a parte económica ou, como comentaba o profesor Filipe Duarte, tomar as decisións políticas. A fechar, e temos um minuto, Dr. António Nogueira Leite, esta edição do Business to Sea coincide com o 10º aniversário do reconhecimento do cluster do mar português. Quais os principais desafios que se avizinham? Nós temos todo um conjunto de projetos, alguns dos quais também está o CETMAR, que temos que levar para a frente nos próximos anos. Vários têm a ver com a circularização da economia e com a questão dos oceanos e dos impactos da carbonização da economia. Esperamos, descarbonização nas atividades do mar, e essas são 3 linhas muito importantes naquilo que nós chamamos o nosso plano a 2030. Inclusivamente também tirar partido daquilo que são as capacidades que as empresas e as instituições portuguesas têm no mar, como por exemplo na eólica offshore, onde somos líderes internacionais, ou na questão da aquacultura, que é um tema que se vai desenvolvendo e onde temos a aprender muito com a Galiza. Enfim, todos pegar nas nossas atividades atuais, desenvolvê-las e envolver tudo isto na percepção e no tratamento dos problemas grandes que estivemos aqui a discutir e que são inescapáveis até 2030. E depois?
O futuro dos oceanos depende de todos nós. A 9ª edição do Business to Sea decorre até quarta-feira, aqui no edifício da Alfândega do Porto. Durante 3 dias vão realizar-se conferências, seminários, workshops, encontros de negócio e exposições. Vão ser apresentadas tecnologias, serviços, tudo à volta do tema da conservação dos oceanos e do uso sustentável dos recursos marinhos. O Business to Sea, Fórum Oceano, também acolhe a 6ª Conferência de Stakeholders do Atlântico e o primeiro encontro nacional das redes das estações náuticas de Portugal. Não faltam motivos para vir até aqui, saber um pouco mais sobre o presente e o futuro que dizem respeito a todos nós. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Ruth Fonseca e José António Barbosa no Business to Sea, Fórum do Mar, com uma conferência que decorre na Alfândega do Porto. TSF. Em Valença, 105.7. Em Vila Real, 107.6. Na Guarda, 106.6.